eu vou fazer o meu melhor. Né? Porque eu fazendo o meu melhor não é pelo patrão, não é pelo terceiro, é por mim. Né? Então isso eu trago na minha vida profissional. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. Aqui nós tratamos de vários assuntos, sempre com o objetivo de trazer novidades, experiências exitosas, experiências de pessoas que passaram por uma trajetória e hoje têm grande sucesso no que fazem, no que desenvolvem, na sua vida pessoal, na sua atividade profissional. E hoje eu tenho um convidado aqui, como sempre, meus convidados são sempre muito especiais, porque todo aquele que acorda cedo, busca fazer o melhor de si, se desenvolve, cresce, gera uma grande empresa, é motivo de estar aqui conosco para trazer um pouco essa experiência e contar para todos vocês. Está comigo aqui hoje no estúdio Renato Souza, líder da Pontes Consórcio. É isso, Renato? Exatamente, Kiko. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com esse momento, com essa instituição do Desenvolve Vale, né? E contribuir com você que também que vai estar assistindo em algum momento. E se eu puder ajudar em algum ponto, eu já me sinto satisfeito. Mas sem dúvida, Renato, nós estamos num país que as pessoas não estimulam as pessoas a empreenderem, a se desenvolverem. Eu acho que a gente às vezes tem uma visão muito negativa do futuro das pessoas, muito pessimista. E o Desenvolve Vale tem essa missão de mostrar que as pessoas têm capacidade, que tem que enfrentar, que o problema está para todo mundo. Está para o rico, está para o pobre, está para todas as classes sociais. O que muda, e é o que a gente acredita, é o que realmente move cada um a não desistir. E você tem uma trajetória aqui, hoje é o grande líder aí da Pontes Consórcio, que eu vou pedir para você explicar, mas fala um pouquinho, Renato, da sua trajetória profissional aí, que você também já trabalhou como empregado, como funcionário, etc. E hoje um grande empreendedor e empresário aqui na nossa cidade de São José dos Campos. Fala um pouquinho aí, como é que foi essa trajetória sua? Legal, Kiko. Na verdade, olha para você ver como que a vida nos dá a opção e aquilo que a gente faz a cada momento da nossa fase da vida, para um dia vai servir, né? É verdade. Eu sou originário de uma família super simples, de pai operador de produção, de mãe manicure. Entre os 13 e os 16, 17 anos, minha mãe sempre cozinhou muito bem, meu pai montou um barzinho, que aí eu com meu irmão, eu com 13, meu irmão com 10, 11 anos, a gente tocava o barzinho toda semana, de segunda a sexta, à noite. Minha mãe sempre fazia um prato a cada dia, e até meu pai trazia os chefes deles da empresa, sabe? Olha Vou só. levar lá. Então aí começou, acho que também um pouco da veia empreendedora já, né? Porque Com 13, 14 anos. Foi dos 13 aos 17. Eu vou te contar por que aos 17. Porque aí a gente tinha que administrar estoque, compras, né? Dinheiro, né? Claro que todo o lucro ia para dentro de casa, para manter a casa. E aí com 17 anos, aí é uma base familiar, assim, meu pai, por qualquer coisa, meus filhos teriam que estudar, teriam que sempre seguir, fazer uma faculdade na época. E aí quando eu entrei na faculdade, a faculdade era à noite, aí tivemos que fechar o bar. E aí eu fui trabalhar de office boy. Office boy no escritório de contabilidade lá em Jacareí. Quantos anos você tinha, Renato? Aí eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos entrei na faculdade. Começou cedo, já sabia a dor da vida desde o início. Contas a pagar, caixa, né? Tudo isso, mas de uma forma totalmente natural, né? E aí com 17 anos eu fechamos o bar, fui virar office boy no escritório de contabilidade. Tá. Desse escritório de office boy eu passei para dentro do escritório, na época tinha datilografia. Nossa, né? Datilografia. Nunca aprendi. E uma passagem que eu lembro muito, que me marcou muito essa fase, na época a gente tinha que ir no banco todo dia à tarde, antes das 4, que o banco fechava às 4, ficava no banco até 4h30 pagando os boletos dos clientes. E tinha umas filas grandes dos bancos, né? Isso eu fui companheiro seu então, viu? Mas depois eu conto. E aí, meu horário de saída era 6 horas do escritório, que minha faculdade começava às 7. E aí, nessa época, isso me marcou muito, porque todos os office boys da cidade se encontravam numa região lá no centro da cidade para enrolar
até às 6, porque saía do banco 4h30, 5 horas, vamos lá enrolar, fazer fofoca e Para chegar embora depois. Para chegar embora depois. Eu era um dos únicos, e aí eu tenho orgulho de falar isso, se fosse diferente eu falaria também, de ir para o escritório. Olha Chegava só. no escritório, eu lembro que na época tinha um documento que chamava DECA, Declaração Cadastral. Quando você abre uma empresa, abria uma empresa, não sei se até hoje é assim, tinha que postificar um documento, que era essa declaração cadastral. Sim. E o responsável por esse preenchimento desses documentos no escritório, ele deixava para mim, porque eu pedia para ele, eu chamava Deco, seu Deco, deixa para mim, eu lembro até hoje, e o documento chamava DECA. E aí eu ia para o escritório e tinha que datilografar, das 4h30, 5 até às 6 horas. Foi onde eu peguei a datilografia e acelerei meu processo de entrar para dentro do escritório como escriturário, né? Olha só. E nessa fase eu lembro muito que os office boys que ficavam enrolando me faziam um bullying comigo, né? Putz. Puxa saco. Você era o patinho feio. Mauricinho, puxa saco do patrão, aquelas coisas. Só que desde então, eu sempre, assim, tanto como quando eu tinha o bar, que era da família, e office boy, empregado no cargo mais baixo do escritório, assim, eu vou fazer o meu melhor, né? Porque eu fazendo o meu melhor não é pelo patrão, não é pelo terceiro, é por mim, né? Então isso eu trago na minha vida profissional e foi por isso que eu entrei no escritório, foi por isso que em 1 ano e meio depois da faculdade eu entrei de estagiário na antiga Brahma, hoje é Ambev. Daí da Brahma fui estagiário na Johnson eu fiz uma carreira de 15 anos, comecei com o menor cargo também, na beira da Dutra, recebendo caminhoneiro para entrar dentro do escritório. Também fazia esse circuito. Como eu ficava na beira da Dutra, eu ia para o escritório no final da tarde para ver o que tinha no escritório lá dentro para eu fazer. Agora, Renato, toda essa trajetória sua está mostrando perseverança. Será que é isso que falta nos jovens atualmente? Porque a gente percebe que a juventude hoje quer chegar e já quer ter uma ascensão profissional da noite para o dia. Será que falta um pouco desse momento dele subir degrau por degrau? Eu acho que sim, mas eu acho que tem uma causa por trás, né? Eu acho que a causa vem desde berço, desde casa e muito da internet também, né? Principalmente desses influenciadores. Sim, que né? criam um mundo meio fantasioso, um mundo né? Fantasioso, rifas falsas, eu não sei. Quer ficar rico da noite pro dia. Ficam ricos, ostentam demais, depois você vai ver um castelo de areia, né? Não tem base nenhuma. Não tem base. E aí essa juventude, às vezes, também é influenciada por isso, pelo convívio com essa tela, né? Mas aí traz. que é a importância, talvez, dos pais, né? Exatamente. E eu também, você contava, na época a gente tinha uma empresa familiar e não tinha outra renda, que era o Laboratório Oswaldo Cruz. Ou aquilo dava certo ou não tinha dinheiro em casa. Exato. Eu ia para banco também, na época eu lembro, tinha alguns bancos que nem existem mais. Eu tinha um amigo, o André, hoje ele trabalha na prefeitura. Às vezes a gente ficava 3 horas na fila. Isso. Esperando, mas era até divertido. Nossa caixa, saía do Estado. Exatamente, mas isso me deu vivência. E eu tô vendo que você também fez essa caminhada, né? Essa caminhada que foi uma massa barro ali. Exato. É um alerta que a gente faz aqui para os pais, né? Os pais que estão nos assistindo. Não que a gente queira que algum filho tenha dor, não é isso. Não. Mas ele tem que saber como é a vida. Exato. E aí, depois disso, na minha carreira na Johnson, eu comecei como assistente fiscal, passei por todas as áreas administrativas, de custos, tudo. Aí fui promovido para custos e tal. E aí passei para áreas de supply chain, de planejamento, de fábrica. Na Johnson & Johnson. Na Johnson & Johnson. Beleza, hein? Fiquei participei de um projeto de 1 ano fora na Johnson & Johnson no México, um projeto regional. Depois passei também por certificação em Porto Rico, num projeto também nos Estados Unidos. E aí na Johnson, e aí eu entrei na Johnson, no Johnson & Johnson em 96, fiquei até 2011. Olha só. Foram 15 anos aí. 15 anos de uma empresa. Né? E aí, de novo, cada posto que eu tinha, eu não era responsável só por aquele posto, né? Assim, Por que você acha que uma empresa como uma Johnson, do ponto de vista profissional, ela agrega para a pessoa? Eu acho que assim, as grandes empresas, né, Johnson & Johnson, as grandes corporações, sim, ela te dá um certificado assim na carreira de planejamento e mitigar riscos muito forte. Né? Eu acho que isso é muito interessante, que você não aprende isso
qualquer escola, qualquer pós, ou qualquer certificação que você tenha, né? Claro que eu me certifiquei em muitas áreas durante esse período todo, Seis Sigma, tudo. Então, as ferramentas que essas multinacionais têm para prever, para mitigar, são muito interessantes. E aí, eu participei de muitas certificações também, desde Lean Manufacturing, Black Belt, Green Belt, Black Belt, que são ferramentas de Seis Sigma, como também quando eu migrei para finanças, né? Para certificação de controladoria, tudo isso. E você sempre, desde que começou, então, numa linha mais financeira? Eu comecei em área industrial, aqui na fábrica. Em 2007, eu migrei para a área financeira na Johnson. Tá. E aí, fiquei em São Paulo, né? Eu fiquei de São Paulo de 2007 até 2011. Foi quando, em 2012, na verdade, em 2011, eu tive um convite, na época, de um ex-líder meu na Johnson, que estava liderando uma operação gigante de financeira na Odebrecht, que era um grupo que estava em franca expansão nessa época. Independente de tudo que passou, tal, mas era um baita era uma ativo, grande empresa, era uma grande empresa. E aí eu fui para trabalhar na holding da Odebrecht. Então aí era uma oportunidade, como eu passei por todas as áreas operacionais de uma multinacional, da Johnson, para eu ir para uma holding só se eu fosse para a matriz da Johnson nos Estados Unidos. Né? Perfeito. E aí foi a minha oportunidade de expandir meu currículo numa holding. E aí eu tinha uma visão muito mais matricial, né? E também desenvolver novas equipes gerenciais. E aí foi quando eu fiquei de 2011 até 2016 na Odebrecht. Na Odebrecht. E aí eu participava de toda a parte de reuniões de conselho, de decisões de negócio, tudo isso. Foi quando em 2017 eu voltei para São José. Eu já morava aqui em São José, né? Já estava casado, tudo. E aí eu voltei para São José, entrei de sócio numa empresa aqui de consórcio também. Sim. A gente teve uma baita de uma história de sucesso, né? Durante 7 anos, de 2017 até 2023. Perfeito. Nós começamos a empresa com 20 funcionários, encerramos não, né? Tocamos juntos essa sociedade até 2023. Então, em 7 anos, a gente pulou de 20 para 450 funcionários. Importante. E faturamento a gente cresceu 60 vezes. Então, a gente cresceu 25 vezes em número de funcionários e 60 vezes o número de Você acha que a sua passagem por empresas multinacionais te deu uma visão administrativa para que isso acontecesse? Sem dúvida. Sem dúvida. Para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, o que você diria a respeito disso? Qual é um segredo de gestão? E aí, até para complementar essa resposta, sim, nesses 7 anos, em dezembro do ano passado, a gente decidiu amigavelmente, vamos tocar cada um sua empresa, né? Então, ele continuou com a empresa dele, eu criei a Pontes em janeiro. Quando vocês, então, dividiram spin-off, o spin-off, a sociedade, e você seguiu no seu voo solo no mesmo ramo consórcio. No mesmo ramo consórcio. Que hoje é a Pontes Consórcio. É a Pontes Consórcio. Comecei esse ano com 110 colaboradores, hoje eu estou com 250. Caramba! Em 10 meses. Ô, Renato, me permite um parênteses aqui. Eu tenho visto muito o nome da sua empresa, Pontes Consórcio. Né? Você também, rapidamente, aí fez uma nova marca, né? Aí nesse voo solo, a primeira coisa que eu fiz com essa equipe que eu fiquei a partir de janeiro, falei, nós temos que trabalhar nossa missão, nossa visão e nossos valores. Hoje, missão, visão, valores, ou agenda de meio ambiente. Sustentabilidade. ESG, isso. ESG, no final do dia, são documentos que norteiam o que a gente quer para a nossa empresa, né? Perfeito. E na nossa missão, que eu desenhei junto com os líderes da época, a gente elencou em 4 pilares e nível de importância. Então, assim, em primeiro, o mais importante é o cliente. Sem o cliente, a gente não existe. Em segundo, são os colaboradores. Eu trato muito, assim, é muito pesado. A equipe. Em terceiro, comunidade. Aí responde um pouco por que a gente tem aparecido bastante aqui na cidade, na região. E em quarto, acionista. Porque a empresa tem que ter resultado para eu voltar esse ciclo virtuoso poder ser retroalimentado. Então, assim, as ações que eu tenho tomado e tenho conscientizado muito a empresa, os funcionários que a gente está junto lá, sim, é principalmente baseado nesses 4 pilares. Quer dizer, o que eu faço de melhor para o meu cliente, o que eu faço de melhor para o meu colaborador, o que eu trago de melhor para a comunidade, porque não adianta nada eu
tá atendendo bem o meu cliente, eu tá com um colaborador satisfeito e tal, e eu não tá fazendo a parte da comunidade. Que legal. É a comunidade que a gente vive. E por último, o resultado que eu tenho que ter é o resultado financeiro para poder voltar. E aí na comunidade, e olha que a gente atende o mercado brasileiro, no Brasil inteiro. Você tem a sede em São José dos Campos, Pontos Consórcio, tem um foco para imóveis. Assim, o consórcio é um produto que, assim, que tem crescido. Isso que eu ia falar. Muito. Desde quando ele existe, assim, principalmente nos últimos 15 anos. Porque a gente ouvia muito falar consórcio de carros. Era a cultura brasileira, exato. Era muito direcionada. Lá nos anos 80 para também. Consórcio. Hoje não, eu vejo. E uma coisa que eu ia pedir para você me explicar também, que consórcio era para aquela pessoa que antigamente não tinha o dinheiro disponível. Hoje eu vejo pessoas que têm o dinheiro disponível para uma aquisição à vista e compram consórcio. Eu queria entender um pouco essa dinâmica. O consórcio, ele nasceu lá nos anos 50, né? Assim, é uma história grande que tem aí. Ele tem um apelo no produto de uma compra colaborativa, super em moda, né? Um ajudando o outro, né? Junta-se um grupo de pessoas, junta-se aqui um grupo de 4 pessoas, cada um colabora com R$10 por mês, faz um sorteio, cada um leva R$40. No segundo mês faz a mesma coisa. Perfeito. E aí não tem a figura dos juros. Sem dúvida. Juros zero. Então, assim, é uma compra colaborativa, um colaborando com o outro para poder adiantar essa compra. Para quem não conhece a fundo o consórcio, o que incide uma taxa, além das taxas que são pequenas, né? Não tem a figura dos juros. Então, quer dizer, quando você compara com financiamento bancário, as vantagens são infinitas. São infinitas. Eu vou chegar lá. Tá. Porque aí... Tá bom, então tem esse grupo de pessoas, claro que os grupos são maiores, e aí existe a figura do administrador desse grupo. Certo. Que são as grandes administradoras de consórcios, os grandes bancos, né, as empresas administradoras. Hoje você trabalha com quais lá? Hoje eu represento a Porto Seguro. Porto Seguro. É a maior parceira nossa, tal, que eu tenho na empresa. E eu tenho também um laboratório com o Santander. Aí eu te explico também por que eu estou fazendo esse laboratório com o Santander, que é um grande banco, dispensa comentar as duas instituições. Então, essas instituições administram um grupo de consórcio. Então, para administrar isso, ela cobra uma taxa de administração. Perfeito. Que é a responsabilidade de todo esse fluxo de dinheiro, atender as legislações do Banco Central, é tudo muito bem regido, estão em cima dessas administradoras. Então, quando a gente fala de taxa de administração, hoje, em média, a taxa de administração gira em torno de 1,5% ao ano. 1,5% ao ano? 1,5% ao ano. Versus 12%, 13% ao ano de um financiamento. Então, por aí, a gente está falando em 10 vezes menos. Sem dúvida. Então, o que existe, na verdade, é uma taxa de administração. Só isso. Só isso. Um seguro de vida sobre as parcelas que você está pagando. Se vem a falecer, você tem um crédito inteiro disponibilizado para os herdeiros, né? E deixa de pagar. E um fundo de reserva, porque para garantir que quando algum sai e tal, esse fundo de reserva possa manter o grupo saudável, além de poder revender essa cota para outra pessoa. Agora, Renato, me fala uma coisa. O prazo de um consórcio, de uma carta, nem sempre é igual, né? Ou existe um padrão de meses? Na verdade, o prazo ele varia de acordo com uma ou outra administradora. Mas, em média, ele está em 15 anos. 15 anos. Então, 200 meses, às vezes de 15 a 20 anos, 240 meses e tal. Só que a pessoa compra como um planejamento, né? Tá. Ela tem a possibilidade de ser sorteada. E tem outras possibilidades, e aí que é o grande lance do consórcio, né? Explica pra gente. Além do sorteio, você tem possibilidade de dar lance, adiantar, e aí você dá lance, é um leilão todo mês, de adiantar esse crédito através de um lance. Esse lance, você abate no valor das parcelas que você tem futuras e recebe o crédito. Você tem a oportunidade de dar um lance fixo, que é um outro tipo de sorteio dentro das administradoras. Um lance fixo, por exemplo, na Porto, de 40%. De um grupo de 900 pessoas, 200 pessoas dão um lance fixo. Aí você faz um sorteio desse lance fixo. Então, é uma terceira opção. Entendi. E uma quarta opção é um lance embutido. Você usa parte do lance
livre num capital próprio e parte da própria carta. Dá um exemplo para as pessoas entenderem. Uma carta de 100 mil reais. Certo. Você tem que dar um lance, por exemplo, de 50 mil reais. Você dá 20 mil do seu bolso e desconta 30 da própria carta. E o seu lance fica de 50? Fica de 50. E aí a sua carta reduz para 70, porque você usou da própria carta. Entendi. O seu direito de uso. Você pega 70% do valor do crédito. Exatamente. Então, assim, são várias opções e isso tudo que eu estou falando é no imóvel, né? De 15 a 20 anos, tal, no imóvel. E aí você tem outras opções para o automóvel. O automóvel já são prazos bem mais reduzidos. Automóvel você também vende lá, não? Eu vendo. Vende. Eu vendo. Hoje eu tenho uma distribuição de 80% para imóvel e 20% para automóvel. Para automóvel. E aí automóvel a gente busca também máquinas agrícolas, que a gente chama de veículos pesados, que a gente atende também fazendeiros e grandes produtores rurais. E também para o imóvel da própria fazenda, né? Legal, hein? E por isso que eu estou com esse laboratório com o Santander, porque o Santander, ele me dá... A Porto, ela é muito forte, é uma das maiores administradoras hoje do Brasil. Cresceu muito, hein? Cresceu muito. Seguro-saúde, consórcio... Porto como empresa é um banco. Rapaz, eu fico até com medo de ver meu cartão de crédito no final do mês. Viu? O que a gente paga para essa Porto Seguro? Viu? Como é que a gente confia, né? Não, é uma empresa... Isso aqui não é comercial da Porto, não. É porque a gente confia e sabe que é uma empresa séria. E a gente conhece quem está lá também, Conhecemos. né? Um abraço pro Rivaldo. Continua lá o Rivaldo. Um abraço. O Rivaldo, um grande profissional. A gente pôde acompanhar a trajetória dele de sucesso. Exato. Tem que trazer ele aqui uma hora. Vamos trazer o Rivaldo aqui, eu converso com ele. Você também. Convido o Rivaldo. Eu gosto tanto de ver, o Renato, as pessoas de sucesso, né? Exato. Porque você encontra um monte de gente reclamando da vida o dia inteiro. Eu não aguento mais ficar perto de gente reclamona. Não tem como. Não dá. Isso traz energia negativa, cai fora. Sai fora. Aquele que... pelo amor de Deus, temos que buscar energia boa. Porque problema todos nós temos. Todos nós temos. Independente de política, ideologia, cara, assim, isso a gente precisa estar junto. É energia. Eu acho que a vida é energia. E por isso que eu falo, quando eu falo de comunidade, eu tenho que estar junto de quem está na prefeitura, eu tenho que estar junto de quem está na Câmara. Lógico, apoiar, né? Eu quero o melhor e pronto para minha comunidade, né? E a Porto Seguro, a gente estava falando, hoje tem 4 empresas, grandes empresas. Ela tem um banco. Tem banco também? Tem um banco, a Porto Bank, que aí o consórcio tá ligado a ela. Por isso que no seu... Passei em frente do seu prédio, da Pontes, aliás, Porto Bank. Eu ia te perguntar, o que é Porto Bank? É uma das divisões da Porto Seguro, é o banco da Porto Seguro. Olha só. Chama Porto Bank. Tem uma divisão de seguros, que é os seguros de automóveis, seguros de vida, seguros gerais, que chama Porto Seguros, certo. Que é o Rivaldo, que é o CEO aqui dessa vertical. Olha. A vertical banco é o Marcos Loução, que a gente tem um contato muito bom lá também. Daí tem uma vertical de saúde, que é plano de saúde, a Porto Saúde. E eles inauguraram uma vertical agora de serviços. Que é todo esse serviço que a gente chama em casa, de ajustar alguma coisa. Tá? Então, é uma empresa hoje é uma holding. Que beleza, hein? Que tem 4 grandes empresas. E a Porto Seguro, ela é uma empresa nacional? Nacional. Que bom, né? De dono, então. De dono. Hoje a família, ela tem, se eu não me engano, acho que ela tem 30% das ações da empresa. 30% das ações da empresa, ela é o Itaú, é sócio. O Itaú já é sócio da Porto. E provavelmente 40% está no free float aí nas ações da Porto na Bolsa. Na Bolsa, né? Mas mais ou menos a divisão é essa hoje. Tá, quer dizer, voltando um pouquinho do que a gente estava falando dos consórcios, né? Hoje, o cidadão que tem dinheiro, né? Aquele que poderia comprar à vista, por que ele está optando em ter consórcio? Eu tenho vários casos até, clientes que você sabe que eu conheço, e isso dinamiza o mercado, né? Sim. Imagina o seguinte, Ico, vamos falar de um caso bem simples, para você ver como o consórcio ele tem se tornado um grande produto para a população brasileira. Há poucos anos atrás, qualquer assessor financeiro de investimento, ele tinha um pé atrás com o consórcio. Né? Não, o consórcio não é investimento, o consórcio você está pagando uma administração alta, aquele negócio que... Desqualificava o consórcio. Na verdade, era muito mais falta de conhecimento e vontade de querer conhecer o produto. Imagina que hoje, a própria XP, ela tem um consórcio próprio. XP Consórcio. Entendi. Né? O que acontece no consórcio, principalmente nessa modalidade que eu falei de sorteio por lance. Quando você dá o lance, você tem que se descapitalizar de um valor para poder levantar o crédito no seu consórcio. Certo. Então, assim, e a gente está falando de uma descapitalização
de 1,5%, 2%, no máximo 3% ao ano. Porque às vezes você tem que dar um lance de 50%, né? E você paga uma taxa de administração sobre o todo. Então, em vez de um empresário, de uma pessoa comprar um prédio comercial ou comprar um imóvel próprio por R$1 milhão e desembolsar R$1 milhão de um fundo de investimento, ele desembolsa R$500 mil, metade, dá o lance no consórcio e pega R$1 milhão. Pega R$1 milhão. Verdade. Mantém os 500 dele investido, né? E aí ele está pegando mais 500 mil de dinheiro novo, vamos dizer assim, com uma taxa de administração muito baixa. E se for para negócio, principalmente, por exemplo, para você fazer um aluguel, alguma coisa, Sim. o próprio aluguel paga a parcela do consórcio. Então, assim, papel de pão, sendo bem simples, é essa linha. Renato, o que fez a gente, um dos motivos, né, além de você ser uma pessoa que a gente admira a sua história de vida, foi trazê-lo aqui um pouco esse conteúdo para entender que eu comecei a observar pessoas que têm dinheiro para comprar à vista estão optando em fazer consórcio de casa, de imóveis. Exato. Porque ele também atende para imóveis comerciais, residenciais, para tudo. Fazendas. Então, a única coisa que o imóvel tem que estar com a documentação em ordem, tem, né? tá limpinha, Isso é importante. Sem nenhuma alienação. Isso é importante. Porque você tem que ter você não pode... Uma garantia, né? Uma garantia. E é tão bonito o produto, além de ser colaborativo, ele assim, você não pode usar o consórcio para fazer geração de caixa da sua empresa. Você tem que alienar alguma coisa, tem que ter uma compra e venda, tem que ter um instrumento de compra e venda. Perfeito. Então, assim, ele sai desse canibalismo do financiamento, do empréstimo para caixa, para fluxo de caixa, mas para um objetivo que é movimentar a economia. Né? Eu vi que agora a Caixa Econômica parece que ela subiu a entrada, né, de que for financiar imóvel. O Brasil está numa situação bem complicada para financiamento de imóvel. Será que já teve uma situação tranquila? Eu sempre escuto isso. Mas eu acho que o que a gente está vivendo, a gente está vivendo um dos piores anos de redução de crédito e aumento de taxa. E tão restritivos, né? Totalmente. Então, assim, é um mercado que está... Você tem inadimplência do consórcio? No consórcio, a gente tem uma inadimplência, não tem como fugir disso. O que acontece com a pessoa que para de pagar e ainda não foi contemplada? Aquela para de pagar e não foi contemplada, do que ela pagou, desconta-se a taxa de administração daquele consórcio que ela pagou, e aí o líquido ela tem a receber. E ela vai entrar num bolsão também de sorteio dos cancelados. Ela não recebe na hora. Tá. Porque se recebesse na hora, eu começo a impactar esse grupo que está aqui, a sustentabilidade do grupo. Perfeito. Né? Então ele também participa do sorteio. E a cota que ele deixou, que foi cancelada, a administradora pega e revende essa cota para outro cliente. Ele pode revender ou não? Não pode. Ele pode revender, o cliente pode revender enquanto ele estiver em dia ativo. Ah, isso é importante falar. Quer dizer, se ele estiver ativo, ele pode. E transfere nome, tudo certinho. Transfere certinho. Tá. Depois de cancelado, existem algumas empresas que são autorizadas pelas administradoras a comprar essa cota cancelada. Ah, entendi. Então, a Porto credencia algumas empresas. E elas compram e revende. Aí não, elas compram. Lógico, aí tem um spread, um deságio, porque ela vai ter que esperar também lá na Porto, por exemplo, chegar a vez dela para ser sorteada para receber esse dinheiro. Agora, ela foi contemplada ou deu lance, alguma coisa, comprou o imóvel. Se ela quiser vender aquele imóvel que está alienado com o consórcio, o consórcio aceita? Aceita sim. Só que tem que aprovar o crédito da pessoa compradora. Aprova o crédito, o consórcio aceita transferir para a pessoa compradora. Certo. Ou ele pega e vende, quita o consórcio e entrega o imóvel. Mas o quitar não é uma obrigação. Não, eventualmente não é obrigação. Pode transferir. Ah, isso é bom também, não sabia disso. Pode transferir. Poxa, então, são várias formas. E sem falar que o consórcio do imóvel você pode usar para compra de terreno, para compra do imóvel pronto, para reforma do seu imóvel. Reforma. Nossa. Para uma reforma do seu imóvel, você aliena o imóvel. Explica isso, Renato. A gente não sabe dessa, não. Eu tenho um prédio que eu tenho que fazer uma reforma de R$1 milhão. Tá. Eu tenho um crédito de R$1 milhão. Eu alieno esse imóvel na administradora e faço a reforma. Essa reforma, inclusive, na Porto, ela adianta o fluxo de caixa. Não espera você desembolsar para reembolsar você. Ela te adianta 30% numa primeira tranche, você usa o dinheiro do consórcio, então você não tem desencaixe de fluxo de caixa. Por isso que eu falo, né? Se a pessoa se organizar, se planejar, ela acaba conseguindo fazer, né? Sim, consegue. Porque é o seguinte, tem um detalhe, o brasileiro, eu sempre escuto isso,
ele fala que está sem dinheiro, que ele está apertado, mas ele não deixa ele fazer o que ele está fazendo. Não. Né? O americano, por exemplo, quando ele está sem dinheiro, o europeu, ele não vai em restaurante, ele economiza. O brasileiro ele não consegue. Né? Isso eu acho que é um problema cultural. E se você tem uma parcela a pagar, eu acho que é uma forma que você se obriga a ter uma poupança. Né? Porque, sabe, você está ali compromissado. O que a gente treina muito lá hoje em dia, nossa equipe, é exatamente isso, é a mudança de hábito, né? de hábito do nosso cliente. Então cai muito cliente lá pra gente, não, eu vou fazer financiamento, que o financiamento é mais rápido e tal. E a gente entende, dá colo para esse cliente, porque a gente tem que se colocar no lugar do cliente. Lógico. Né? E aí a gente abre um pouco a mente no sentido assim, olha, vamos dar um passo para trás aqui para dar 2 lá na frente. Perfeito. Porque se você esperar 1, 2 anos, pagando consórcio, juntando dinheiro para dar o lance e tal, olha só o que você vai economizar e olha só o que você tem para escolher, porque você está com o dinheiro à vista para comprar um imóvel. Hoje no financiamento é uma burocracia e você está pagando em média, vamos supor, um consórcio versus financiamento. O financiamento no custo final você paga em média 3 vezes mais. 3 vezes mais. O financiamento então, comum, né? Contra o consórcio. Ainda e mais aí, com a taxa Selic que está alta agora. Agora você imagina a gente chama até, a gente brinca lá, a gente corta isso. A gente fala muito do consórcio até como previdência imobiliária. Né? Em vez de fazer uma previdência privada, que você tem impostos, faz um consórcio, contempla, compra o imóvel paga a parcela, faz outro imóvel, continua pagando o consórcio, faz outro consórcio, compra um segundo imóvel e assim vai. Daqui a pouco você nunca nenhum economista me convenceu de que dinheiro em banco dá mais do que comprar imóvel. Exato. Nunca. E Exato. nem vai me convencer também. Porque eu tenho convicção que imóvel é olha, ele pode ter problema, ele pode passar por uma fase que às vezes não vende, você põe um inquilino que não paga um aluguel, isso pode acontecer. Mas ele vai estar sempre valorizado. Exato. Né? Eu acho que tem umas teorias aí que falam, não, eu não preciso do dinheiro, prefiro morar de aluguel, que não concordo. Eu acho que se você pode, você tem que buscar a sua casa própria, é um conforto para a família. Exato. É um bem que está ali e depois ele pode expandir, pode comprar uma terra, pode, sabe? Exato. Eu vejo pessoas que ganham 2 mil, às vezes, né, tem um dinheiro ali que é muito pouco por mês e estão ali já partindo para o segundo imóvel. Exato. É tudo questão de planejamento. Né? Claro que a gente sabe que não é fácil assim. De forma alguma. Mas é isso. Eu acho que esse planejamento e o setor de consórcio, de um modo geral, ele cresceu bastante, né? Cresceu muito. Imagina que hoje a gente passou dos 10 milhões de clientes ativos no sistema de consórcio. Hoje, no Brasil? No Brasil. 10 milhões? 10 milhões. Mas ainda tem muito a crescer, então? Tem muito a crescer. Imagina que apesar de 10 milhões serem muitos, mas... Sim, mas 10 milhões de clientes ativos, imagina que no setor de imóvel a gente tem 2 milhões de clientes ativos. É o que eu falo muito, assim. No Brasil a gente tem 100 milhões de pessoas economicamente ativas. 100 milhões. Né? 2% apenas dessa massa tem consórcio de imóvel. Entendi. Então, assim, você imagina o que tem para a gente crescer. Que tá bom, que não seja os 100 milhões economicamente ativa, que esteja no momento, porque tem muitas pessoas aí na economicamente ativa que o salário é muito baixo. Muito baixo. Mas que seja 20% desse mercado, 20 milhões. A gente tem 10% dos 20 milhões. Tem um mundo pela frente, né? Tem um mundo pela frente. E quando você vê isso, a concentração desses 2 milhões, por exemplo, de clientes com consórcio de imóvel, desses 2 milhões, mais de 50% está concentrado aqui no Sudeste. Mais de 1 milhão. No começo do nosso bate-papo, você falou que vende para o Brasil. Isso. Como é que funciona isso? A pessoa não precisa ir lá na Pontes Consórcio para comprar? Não. A gente gera conexão com esses clientes através de mídia social, gera lead, né, na empresa. E a gente vende por telefone. Nossa. Por telefone. Poxa. Telefone, chamadas de vídeo, mostra o escritório, né? Assim. Tudo feito eletronicamente. Tudo feito eletronicamente. O contrato, assinatura digital, na mesma hora recebe o boleto, tudo isso. E aí vai muito da nossa identidade, como eu falo, né? Da nossa cultura de empresa. Porque você comprar um consórcio por telefone... Não. No Brasil? No Brasil, né? Mas um outro ponto que trouxe muito isso, acelerou muito isso, foi a pandemia.
Sim. A pandemia, claro que a gente tem todo lado triste da pandemia, Claro. mas como tudo na vida, o lado positivo e o lado negativo, mas o positivo foi isso, que a parte de venda digital, ela acelerou muito, porque todo mundo teve que ficar em casa, né? O Renato, dando a Pontos Consórcio como exemplo, porque quando você dividiu a sociedade, que você foi para o seu voo solo, você lançou o seu nome, que é a Pontos Consórcio. Exato. Eu tenho visto mesmo bastante. Legal. Estou vendo para o empreendedor que está nos assistindo. Né, que estratégia, como é que você usou a estratégia de divulgar o seu nome? Porque eu vi que você também está aplicando no esporte, que você é patrocinador do esporte. Qual que é o seu critério? Como é que você fez tudo Na isso? verdade, é um pouco, não é totalmente ligado à nossa missão e aos nossos valores, né? Certo. Quando eu falo da missão, que é cliente, colaborador e comunidade, eu falei, como que eu posso ajudar a comunidade? Independente se eu vendo aqui em São José, na região, não, porque eu vendo no Brasil inteiro. Mas assim... E o esporte é uma forma... Eu tenho que devolver para a comunidade aquilo que a comunidade me oferece, de alguma forma. E quando eu falo isso, eu não sou eu, o Renato, que estou devolvendo. Eu falo isso para os meus colaboradores. São vocês. Cada venda que você faz, você está doando uma parte do seu trabalho para a comunidade. Então, a gente hoje é o patrocinador master do basquete feminino de São José. Imagina assim, que o basquete feminino de São José... Você já está apoiando duas iniciativas, o basquete e o feminino. Futebol. Não, e o feminino, né? Que também está ganhando um protagonismo na nossa sociedade aí grande, né? E aí o basquete feminino de São José fazia 10 anos que não participava de uma liga nacional. Olha aí. Então, assim, com o nosso apoio, a partir desse ano, ela participou dessa Liga Nacional. E quando a gente vai a fundo, e por isso que... Você deve ficar orgulhoso de ver a turma lá orgulhoso. com as suas camiseta que vocês fazem. Muito legal. E aí... O São José também, o São José Esporte Clube do futebol. Eu já chego nosso lá amigo também. Oscar Constantino, Oscar, hein? Um abraço, Oscar. Grande Oscar, hein? Líder também. E o Oscar, o Bruno, né, que lidera lá também. E aí o basquete feminino a gente apoia desde as categorias sub-12. Olha só, né? Então, assim, é um prazer levar as meninas lá no escritório. E aí é o que eu falo, a gente está ajudando a evitar uma menina ou um menino no semáforo pedindo dinheiro, sendo marginalizado. Sem dúvida. Aliás, em São José dos Campos, a orientação é não dar esmola. Exato. Né? Não ajuda aquela criança a ficar ganhando dinheiro no semáforo. Liga 153. A gente sempre fala isso aqui, porque a nossa cidade a gente conhece que tem um trabalho social. Desculpa o parênteses aqui, mas é um ponto importante. Às vezes a gente se sensibiliza com alguém vendendo uma balinha, tudo, mas não é o ideal. Não é. É 153 e a Prefeitura de São José tem um trabalho que a gente conhece. Conhece, exatamente. De acolhimento ali bem profissional pelas assistentes sociais. Né? Então, assim, e aí eu fui buscar o que a sociedade precisava. Então, esse basquete feminino, pra gente, é um motivo de orgulho. Você não saiu patrocinando assim, né? Você foi buscar uma coisa que tinha uma identidade. Para mim, eu não estou preocupado em alienar minha marca num time que só parece o time profissional, vencedor, nada. Eu quero gerar oportunidade. Exatamente. Senão não faz sentido. Legal. Não faz sentido nenhum. E hoje o que eu peço para você que está me ouvindo, apoie mais o esporte feminino. Porque você vê hoje na cidade, por exemplo, o São José Basquete Masculino, super apoiado, tem plateia e tal. O basquete feminino não tem tanto esse apoio de ir nos jogos, participar, entra no Instagram das meninas, né? Então, Renato, use nossas mídias sociais aqui do Desenvolve Vale. Nós temos um programa de TV, nós temos o newsletter, nós temos aqui o podcast, tudo que for para ajudar, viu? Kiko, divulga aí que vai ter um jogo. Vou te passar. Gente, a gente tem que somar força. E a gente tem no basquete feminino de São José, depois desse ano, olha para você ver, a gente tem uma coordenadora na seleção brasileira, que aqui de São José foi escolhida como coordenadora do time feminino brasileiro principal. E nós hoje temos 3 jogadoras da nossa base na seleção brasileira. Olha só. Quase ninguém sabe. Estou vendo que os seus patrocínios, eles têm um algo a mais do que mostrar a sua marca, né? Não, eu não estou preocupado. Tanto que eu não estou preocupado se eu vou vender a mais, eu não estou mesmo. É a minha fatia para a comunidade. Muito legal. E o São José Esporte Clube, o futebol, é aquela paixão do joseense, né? Nossa, aqui da região, né? Então, assim... Acho que é do Brasil, né? Do Brasil. E quando o time foi profissionalizado, no sentido de SAF, e saber quem está por trás, Oscar, Bruno, né? A família toda que está lá por trás, e investiram também muita energia e muito dinheiro também. Sim. Falei, puxa vida, aqui eu tenho que me aliar também. Aqui eu tenho... Você continua investindo no São José? Continuo investindo, né? Agora vai recomeçar o campeonato. Vai recomeçar o ano que vem, é série Renato, no Paulistão. Eu estive lá quando subiu de série. Fui lá no estádio Martins Pereira. Isso.
E foi emocionante. Eu vou te falar, Demais. eu acho que tinham 12 mil pessoas, que é a capacidade do estádio. Era como se fosse uma Copa do Mundo. Gente, o time ia subir da 3ª divisão para a 2ª e subiu naquela noite. Sim. No Campeonato Paulista. Então, você vê, é um esporte da raiz brasileira, né? E é muito legal tudo isso. E também tem esse trabalho junto com a prefeitura da Sub-12 em diante. Olha aí. Então, assim, é um negócio fantástico. E aí a gente apoia também algumas ações culturais, né? Porque faz parte também, esporte e cultura, né? Mas então, Renato não tá fácil não, Renato. Você tá com tudo, hein? E aí isso é o sentido de orgulho para o nosso colaborador, né? O que eu estou participando com a minha comunidade, né? E o colaborador se engaja também muito mais, né? Eu falo muito hoje, principalmente para os jovens, né? Que a gente estava falando dos influenciadores digitais. Sim. Eu levo as meninas do basquete lá na empresa, a gente já levou acho que 3 ou 4 oportunidades. E assim, cada oportunidade, cada fala de uma menina dessa, assim, vale mais do que qualquer um desses badalados que estão na internet, coaching e tal. Assim, porque ali é vida real. Muito vida real. Você pega uma menina de 26 anos, uma atleta do basquete feminino, e fala da história dela, da resiliência, do que ela já perdeu, do que ela já teve que errar de arremesso para poder acertar. Assim, é uma história de vida que impacta. Comove. Exatamente, comove. Se cada um que estiver assistindo no nosso programa aqui, estiver ouvindo, conseguir ajudar uma pessoa, é um grande diferencial. Renato, fala um pouquinho da sua vida pessoal também. Você já teve desafios, né, Renato? Tive bastante desafios. Desafios grandes. Está no momento sereno, momento... Como é que é? Eu tive... você conhece bem minha história, né? Eu tive em 2019 tive um acidente grave de carro, eu estava dirigindo. Sim. Num domingo de manhã, e nesse acidente eu perdi minha esposa e minha filhinha, de 7 anos de idade. Então eu perdi minha família, né? Esse é o verdadeiro desafio. Conta pra gente um pouquinho, se você quiser, claro. Não, eu conto, assim... Como superar isso? Eu não uso isso em nenhum momento para poder... Mas como você me perguntou, eu não tenho problema nenhum em comentar, em falar, né? E aí, eu tenho alguns aprendizados na minha vida que eu falo assim... Primeiro que a gente tem força que a gente não imagina que tem, né? Porque se eu escuto a minha história de uma outra pessoa... escutando a mesma história, falar, eu no seu lugar eu me mataria, alguma coisa assim. E não, pelo contrário, assim, é por elas que estão lá e pelos que estão aqui, né? Eu falei, cara, eu tenho que levantar, né? Eu tenho que tocar minha vida. E claro que a empresa, já era sócio dessa empresa aqui, foi em 2019, a empresa se tornou naquele momento, se tornou até uma trilha de escape para mim, né? Então eu me foquei muito nisso. Você foi trabalhar. Fui trabalhar. Ocupar a cabeça. Não entrei em riscos de drogas, de bebidas, depressão. Uma depressão eu já passei por isso, mas procurei ajuda profissional, né? Não tem como. E aí, assim, cada ação que eu faço hoje, eu já fazia isso antes, eu já tinha essa natureza, mas cada ação que eu faço hoje, pensando nas pessoas, para mim é mais forte. Né, me toca mais. Então, assim... Isso que você passou, Renato, é de tirar o chapéu, a forma que você deu a volta por cima, tá certo? Sabendo o pai que você é, a família, o homem e família. E eu admiro. Isso serve aqui como aprendizado para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, que muitas pessoas às vezes reclamam demais. Isso. Sabe? Eu não aguento reclamar mais. Não tem como. Sabe? Às vezes as pessoas não têm problema. Não. Né? E criam problema. Exatamente. Esse é um problema. Não, tem gente que só cria problema. Eu tô fora. Entendeu? Hoje, se o cara não quer endireitar a vida dele, é um problema dele. Arque com as consequências. Entendeu? Porque a gente tem que correr atrás, é o que eu falo. E você deu uma demonstração aí, como você falou, né? Deu a volta por cima, superou, trabalhou. Sofro muito por isso, claro. Não tem como ser humano, não é de ferro. Mas é cada coisa que eu consigo construir e sempre envolvendo pessoas, e é por isso que eu tenho muito cuidado com as pessoas. A gente erra. Claro que a gente é ser humano. Mas assim, eu procuro não errar 2 vezes o mesmo erro. É isso aí. Cometer o erro 2 vezes, né? Então, assim... hoje liderando uma empresa aí fantástica, né? Que é a Pontos Consórcio. Eu vi que você fala com gosto dos seus colaboradores. Exato.
200 e quanto? 250. 200, eu conheço alguns lá. Exato. Já sou cliente de alguns Exato. colaboradores Exato. E eles ligam, tem um consórcio, porque às vezes tem umas promoções, né? Tem que a taxa, a campanha. Eu até indiquei esses dias para uma sobrinha minha, ela comprou também. Porque às vezes a pessoa está numa fase da vida que quer planejar a compra de um imóvel, tudo isso. Então foi... Exato. Já usei dos seus serviços ali e a gente sabe da qualidade que é. E aí eu vivo muito isso na empresa, né? Tanto na minha vida particular, com a minha família, com os meus pais, né? E também na empresa. Então eu foco muito, assim, qualquer decisão nossa lá na empresa é sempre assim, vamos pensar na pessoa em primeiro lugar. Na pessoa. E dou oportunidades, dou chance de errar, não tem problema. Às vezes tem pessoas que abusam, mas pelas pessoas que abusam, eu não deixo de continuar ajudando. É isso aí. Eu não penalizo os bons pelos maus. É isso mesmo. Isso faz parte. Assim, porque, infelizmente, por causa da minoria, a maioria perde muita coisa. É verdade. Essa é a lei da vida. Mas ainda assim eu acredito no ser humano. Então, assim, sem dúvida. Eu dou. Lá na empresa, eu formei um comitê direto comigo, porque eu tive que montar todas as áreas esse ano. Então, no meu comitê, eu tenho um líder comercial, que é o Everton, um baita de um líder, lidero lá todos os nossos 160 vendedores, praticamente 200 vendedores da área comercial. Eu tenho uma líder de gente de gestão, que é a Edivânia, que veio comigo já nessa separação e está lá com a Dom Cabral, com a CMP, auxiliando a gente lá também, estruturando toda a parte de gente de gestão. Já está estruturado, mas melhorando. Eu tenho uma líder de marketing, a Natália, e aí a gente tem o apoio da Midax, a agência que você conhece aqui também na região. A Midax é que produz aqui pra gente. Isso aí. O Gustavo, né? Gustavo, gente boa. Gente boa, acompanha a gente. Ele tem me dá umas dicas lá de podcast, o que pode falar, o que não pode, viu? E eu tenho uma líder de financeira e experiência do cliente, que é a Paula. Legal. Então, assim, eu formei um timaço de executivos. Você tá com um time bom. Você tá todos os dias ali? Todos os dias estou lá. E a gente tem uma interação, eu tenho uma interação com esses 4, assim, diariamente, mas por protocolo, semanalmente a gente se reúne, passa uma manhã toda discutindo todos os problemas da empresa, e ali tem a decisão que está alinhada desde cima para baixo. Então, assim, eu evito com isso, se eu posso dar uma dica, eu evito com isso, ainda mais uma empresa de vendas, eu evito com isso aquelas picuinhas de área comercial contra a área administrativa contra a área de marketing contra a área de finanças, tal, porque não adianta. Se eles começarem esse burburinho lá embaixo, não vai subir, porque aqui em cima a gente está muito unido. A gente sabe o que cada um faz. Claro que a gente tem as nossas diferenças de ideias, de atritos, tem que ter. É o que eu falo, não se faz um omelete sem quebrar ovos. Sem dúvida. Né? Então, assim, tem que ter energia. Senão, se todo mundo pensar igual, não tem energia. Então, a gente tem tido bons resultados esse ano por conta muito dessa administração compartilhada e unida, né? Então, a gente sente isso, né? Até você não deixa a gente falar que você é o diretor-geral, que você é o dono, é líder. Líder, e a gente respeita, é isso mesmo, né? Na verdade é líder, não deixa de ser dono. E esse é um respeito à sua equipe. Exato. Né? Quando você se posiciona dessa forma, é a interpretação que eu faço. Mas, Renato, nosso papo muito bom. Fico feliz que você deu uma aula aqui da importância de gestão, de se avaliar resultados, né? De superações pessoais pelos desafios que você contou aqui pra gente. E a Pontos Consórcio, uma empresa de sucesso que está aqui não vou nem falar cidade, numa região de sucesso. Né? O Vale do Paraíba está bombando, desenvolve vários, você sabe que está trabalhando vários pontos do desenvolvimento. O Renato nos dá a honra de fazer parte do Desenvolve Vale. Muito prazer. E a gente tem que estar unido. Eu acredito no nosso país, acredito que a gente possa, cada um, fazer a sua parte. Né? Estimular esses jovens. Fico muito triste quando eu vejo um jovem motivado só por Instagram, por dinheiro, quer ficar rico da noite pro dia, e etc. A gente torce para que essas pessoas consigam aí buscar o caminho do desenvolvimento e progredir. Né? A educação, que é outro ponto importante,
que a gente defende. E agradeço, porque a Pontes é uma que acreditou aqui no nosso projeto. Legal. É uma das apoiadoras aqui do Pode Contar, do Desenvolve Vale. Obrigado, viu, Renato? Não, pra gente é um grande prazer estar associado com pessoas de valor. Obrigado. Não é nem preço, é valor. Valor. Né? A gente agradece. Porque nessa vida ninguém faz nada sozinho, Não, né? exatamente. Então, pessoal, hoje nós conversamos aqui uma aula aí de gestão, de posicionamento de empreendedor, com o Renato Souza, líder, né, da empresa dele, a Pontes Consórcio. Isso Obrigado, Renato, por ter vindo aqui, por ter compartilhado. E você nos siga nas mídias sociais do Desenvolve Vale. Nós temos o nosso programa de TV, temos a newsletter, temos conteúdo. Aqui, nossa ideia, Renato, é conteúdo. Ótimo. É alguém que passe por aqui, sempre ela tem que sair melhor do que entrou. Então, muito obrigado e agradeço, viu, por você ter participado com tanta maestria aqui do nosso programa. Kiko, eu primeiro agradeço o convite, eu agradeço a parceria de sempre. Em nome da Pontes, em nome de todos os funcionários que estão lá no escritório, que vão ver esse podcast, eu trago uma mensagem aqui de parceria, mensagem de acreditar no futuro e, independente de qualquer coisa externa, faça o seu melhor. Assim, faça o seu melhor, porque quando você está fazendo o seu melhor, não é para o patrão, não é para o amiguinho do lado, não é para o amiguinho do lado, é para você. Uma hora, o trabalho e a dedicação, ela é e sempre vai ser respeitada. Então, assim, pode não estar aparecendo hoje, mas a consistência é um dos valores que a gente vive muito na empresa. É o que eu falo, eu tenho uma frase que eu uso muito: consistência na turbulência. Olha e a turbulência pode ser opções de você fazer alguma coisa errada, fazer um gatinho para ganhar um dinheiro mais rápido. Não, seja consistente. Lembra da sua... Imagina que você tem alguém aqui no seu ombro olhando para você e olhando só, isso não é certo, você vai seguir. Então seja consistente. Eu acho que essa é a mensagem que eu trago e eu estou à disposição tanto na Pontes quanto no Desenvolve Vale para poder colaborar no que for preciso. Muito obrigado. Valeu. E uma honra mesmo você compartilhar tantas coisas boas aqui. Legal. É um aprendizado, viu? Obrigado. Esse bate-papo com você. Legal. E quero agradecer também aos nossos apoiadores, né, que puderam viabilizar esse projeto. Colégio Cassiano Ricardo Ângulo, né, um colégio fantástico. Também tenho a honra de falar que meus filhos estudaram lá toda a trajetória da fase infantil e fundamental. Boa parte dentro desse colégio. Pontes Consórcio, que também vou falar que sou cliente. Exato. Então, com muito orgulho. E a Bluefit, a Bluefit Academia, que está tendo um sucesso impressionante. Exato. 2 estruturas fantásticas. Eu visitei a do Vale Sul, esses dias, que foi a segunda que eles montaram, né? Uma preocupação ali com os alunos, todo um cuidado. Então, a vocês, nossos apoiadores, muito obrigado. E a Midex também, que é responsável por cuidar disso aqui tudo, porque a gente só chega aqui para gravar, né? E chega atrasado ainda. Mas estamos aqui, não faltamos. Renato, obrigado. E não percam os episódios do Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale.